Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre bolsa brasileira e bolsa americana. Qual a diferença entre elas? Qual que é melhor para investir? E o que você deveria saber sobre isso? E se você gosta desse tipo de conteúdo e gostaria de aprender a investir melhor, aqui embaixo você vai encontrar link para os meus relatórios de fundos imobiliários, relatório de FIP, de FINFRA, e também para a nossa comunidade do YouTube. E vamos lá para o nosso vídeo. Então, bolsa Estados Unidos vezes Bolsa Brasil, o que você deveria saber sobre esse assunto? Então, o vídeo de hoje foi por conta de uma pergunta aqui do Antônio, que eu achei um assunto bastante pertinente. E ele falou o seguinte: não faz sentido nos dias de hoje investir em bolsa padrão Coreia do Norte, como a nossa, né, quando podemos investir na bolsa americana. O próprio estudo mostrado provou a diferença gritante. Então, a gente tem um vídeo aqui no canal, por que é tão difícil investir na bolsa. E a gente falou, né, sobre diversos assuntos. E depois você dá uma olhadinha no vídeo, se você ainda não viu. E ele realmente olhou, poxa, para quê? Como que faz sentido, né? Por que faria sentido você investir na Bolsa aqui do Brasil, se a Bolsa dos Estados Unidos ela tem dado um retorno muito superior, né? E aí a gente vai tentar responder essa pergunta aqui no vídeo. Por que investir no Brasil se a Bolsa dos Estados Unidos performa melhor? Né? Então, é praticamente sobre isso que a gente vai bater um papo. Vou trazer alguns gráficos, alguns dados, e vou dar a minha opinião sobre o assunto. Né? E aí vamos lá, né? Porque a gente tem que falar. Eu vou tirar aqui a minha imagem rapidamente. Então, aqui a gente tem um gráfico do S&P 500 vezes o Ibov. E aqui tem os últimos 25 anos, mais ou menos, né? Tanto o S&P 500 quanto o Ibov estão em dólar. Então, como é que foi a performance aqui dos últimos 25 anos de bolsa? Então, a gente vê, né, que quem colocou $100 lá no início, né, aí está olhando aqui agora, a bolsa americana performou acima, né, durante todo o período, e a bolsa brasileira abaixo. Sendo que, né, em alguns períodos a bolsa americana esteve à frente, em outras a bolsa brasileira. A gente pegou aqui depois de 2005 até 2015 a bolsa brasileira teve melhor. Então, se você fez um aporte só lá atrás, no final de 99, dezembro de 99, até 2015 a bolsa brasileira ficou na frente. Aí 2016 aqui a bolsa americana passou, depois 2016 de novo a bolsa brasileira subiu. Você vê que esse azul, que é a bolsa brasileira, ele é muito mais volátil, né? A bolsa brasileira ela é muito mais volátil do que a bolsa americana. E a bolsa americana vai devagarzinho ali, vai subindo, aquela coisa toda. A bolsa brasileira dá picos para cima, picos para baixo. Depois de 2020, mais ou menos aqui, aí a bolsa americana passou a performar melhor, né? E teve essa diferença aí de performance entre as duas bolsas de valores. Mas a gente tem época que a bolsa de valores brasileira está melhor, tem época que a bolsa americana está melhor. É a mesma coisa do dólar e do real, né? A gente tem momentos em que o dólar está mais forte, tem momento que o real que se valoriza mais frente ao dólar, né? A gente tem uma diferença, uma trajetória ascendente do dólar no longuíssimo prazo, porque normalmente eles têm menos inflação do que a gente, né? A gente tem um pouco mais de inflação que eles também. A questão da busca, né? A procura, demanda pela moeda americana é maior do que pelo real. Então tem essas coisas todas, só que a depender da taxa de juros, política econômica, aquela coisa toda, a gente tem valorização ou desvalorização do real frente ao dólar, né? E aí a gente vai ter que falar um pouco sobre preços e lucros. No fim das contas, o que o investidor faz? O investidor é alguém que compra participação nos lucros, seja de uma empresa, no fundo imobiliário, de qualquer coisa. Você quer ter parte em um lucro quando você investe em renda variável, né? Seja de empresa, de prédio, né? Comprar uma parte do fundo imobiliário, você compra para ter uma participação num determinado lucro, né? A pergunta que é fazer, quanto você está pagando pelos lucros, né? Então a gente tem lá nos Estados Unidos essa sigla aqui, ó, PE, né? É o Price Earnings. No Brasil, a gente tem o PL, que é o preço sobre lucro. O que é que essa sigla te fala, preço sobre lucro? Por exemplo, a gente tem um preço de lucro de 10. Significa o seguinte, investindo nessa empresa, tudo o mais constante, se ela tem um PL de 10, você investindo agora, em 10 anos você tem um retorno de todo o seu investimento. Um PL de 5, você tem um retorno em 5 anos. Um PL de 20, você tem um retorno em 20 anos. Um PL de 30, você tem retorno em 30 anos. Tudo mais constante. Lógico que a gente vai ter algumas coisas ali com relação a crescimento, né? Igual a gente vai falar. Então, se você tem uma empresa que cresce mais do que a outra, ela vai estar em múltiplos, né, de preço-lucro maiores. Em quanto tempo você obtém seu investimento de volta, é realmente o que significa aí o tal do preço-lucro, né?
Se a Bolsa do Brasil e Estados Unidos cresceram em torno de 6,6% ao ano, né, e aí eu já trouxe alguns gráficos sobre isso, tem um estudo meu que chama IPCA mais 6, tem outros vídeos que eu falo sobre isso aqui. Então, a média de retorno nos últimos 200 anos, com base ali num livro também do Sheridan Seal, que fez essa pesquisa, Bolsa Americana 6,6, Bolsa Brasileira 6,8. Então, em torno de 6 e pouquinho. O PL para 6,6% de retorno ao ano é mais ou menos 15, tá? Então, 15 seria um PL de equilíbrio, e é mais ou menos o que as pessoas falam por aí. O lucro cresce, tá? Se o lucro está crescendo, você cresce ano a ano, você pode pagar mais pelo lucro. Quanto? Né? Aí tem um outro índicezinho que inventaram aqui, que é o índice PEG, que ele relaciona Price, Earning e Growth. Na verdade é o seguinte, se você tem uma empresa que está com PL de 30, ela tem que ter um crescimento de lucros de 30% ao ano eternamente. Só que nenhuma empresa, né, no mundo vai crescer 30% para sempre, porque senão ela ficaria do tamanho do mundo em algum dia, né? Então, sempre quando você paga múltiplos muito altos, você corre o risco daquela empresa parar de crescer e você perder muito dinheiro. Então, essa aí é a teoria por trás, né, de você tomar bastante cuidado com empresas de crescimento. Ninguém cresce acima de 30% ao ano para sempre. Essa é o mote, né? Aí a gente pega aqui o S&P 500, né? O preço-lucro do S&P 500 ao longo do tempo. Então, desde aqui, o histórico dele está desde 1800 e qualquer coisinha. Vou tirar aqui a minha imagem de novo para você ver melhor. Então, a gente tem aqui, ó, mais ou menos a linha de 15, seria, ela cortaria no meio aqui, né? Até o ano de 1990 ficou, né? Abaixo de 15, assim um pouco de 15, abaixo de 15, assim um pouco de 15. Quando foi lá para os anos, perto dos anos 2000, ele deu esses picos aqui, ó. Então a gente teve, né, preço-lucro da Bolsa Americana como um todo, de 40, de 50, de 60, até mais acima de 60. E atualmente a gente está com preço-lucro na Bolsa Americana de 28, 28 e pouquinho, tá? Então, o que significa? Você colocou o seu dinheiro hoje, se ela não crescer do jeito que ela tem crescido, tudo mais constante, você teria seu retorno em 28 anos. Né? Então, é um PL considerado alto, né? Está acima da média ali dos 15, então por isso que muita gente fala, a Bolsa Americana está cara. Né? Isso não quer dizer nada, não quer dizer que realmente esteja cara, isso é um dado que a gente tem. Né? É uma das formas, é um dos indicadores que a gente tem que olhar. E aí a gente vem para a Bolsa Brasileira, o histórico do PL da Bolsa Brasileira. É bem mais modesto, a gente pega aqui o 15 já é quase topo aqui em tudo, né? Então a gente tem uma média aqui na Bolsa Brasileira, talvez em torno de uns 10, né? Então a gente pega aqui o 15, o que seria o 15, a Bolsa Brasileira normalmente fica bem abaixo. É lógico que ela dá vários picos que passa aqui dos 20, mas nunca chegou nos 60, 80, igual nos Estados Unidos. E atualmente a Bolsa Brasileira, ela está em torno ali dos 8, né? Então PL atual de 8,19. Então o que a gente tem, né? A Bolsa Americana está com um PL de 3,5 vezes maior do que o da Bolsa Brasileira. Né? Então, que é a relação entre preços e lucros lá dos Estados Unidos e o preço e lucro aqui das empresas aqui do Brasil. Tá? Então, hoje você vai pagar 3,5 vezes mais caro por lucro nos Estados Unidos. É isso. Então, ele tem que crescer 3,5 vezes mais rápido para ficar a mesma coisa. Né? Então, a Bolsa dos Estados Unidos ela está mais cara, a Bolsa do Brasil está mais barata. Aí eu trouxe aqui um pensamento aqui do Warren Buffett, né? Uma frase dele. O preço é o que você paga, o valor que você leva. Falando de ações ou de meias, eu gosto de comprar mercadoria de qualidade, ou seja, você tem que comprar coisa boa, pode ser porcaria. Quando o preço está barato. Tem ação boa no Brasil, tem ação boa nos Estados Unidos, né? Agora, o que está barato, né? Tanto aqui quanto lá? É isso que a gente tem que pesquisar, é isso que a gente tem que olhar. Né? Prós e contras, no meu ponto de vista, né? Aí, por que investir no Brasil, por que investir nos Estados Unidos, né? E quais são os prós e os contras que eu enxergo. Isso, no meu ponto de vista, né, eu estou na fase de fruição, então eu vou trazer aqui as coisas que eu anotei. Né? Então, é uma visão estritamente minha dessa comparação. Se você mora no Brasil, você usa renda no Brasil. Então, digamos, um fundo imobiliário depositou uma renda para mim ali no mês. Eu junto com o meu salário, com as minhas coisas ali, com a renda de uma empresa que eu tenho, alguma coisa, junto tudo e vou curtir a vida. Então, o dinheiro que está aqui no Brasil, eu uso aqui no Brasil. Toda vez que você faz câmbio, eu quero mandar dinheiro para investir no exterior. Não, beleza, é bom, né? Só que você perde dinheiro. Então, você não pode ficar levando dinheiro e trazendo. Então, quando eu invisto nos Estados Unidos, eu mando dinheiro para lá e invisto lá. Eu não trago de novo para cá, pagando imposto, ganho de capital, tributando, aquela coisa toda. Não, dinheiro que está lá, dinheiro que está aqui. Eu faço essa diversificação. Os dividendos aqui no Brasil e rendimentos, eles são isentos de imposto de renda. Né? O ganho de capital, inclusive aí quando você vende ações, até 20 mil também, é isento.
E agora, como é que ficou nos Estados Unidos? Antes também era isento até 35 mil quando você vendia alguma coisa nos Estados Unidos, né? Então, hoje, a Bolsa dos Estados Unidos, ela tem muito mais crescimento e ela tem lucro em dólar. O dólar é a moeda mais forte do mundo, né? A tendência, né, de puxar a liquidez do mundo inteiro é do dólar. Todas as pessoas buscam dólar, então a valorização do dólar deve sim ocorrer ao longo do prazo, embora que em curtos períodos de tempo, né, o real pode se apreciar sim frente ao dólar também. Lá nos Estados Unidos, ele tem. Esse aqui é um dos problemas que eu vejo, para mim, por exemplo. Né? Imposto para sucessão nos Estados Unidos, ele começa em 40% e é logo acima de 60 mil dólares. Então, você tem 60 mil dólares lá nos Estados Unidos investido. Aí você vai deixar para sua família quando você ficar velhinho, né? Um dia que você morrer, você vai deixar para sua velhinha lá, para os seus filhos, aquela coisa toda. Se você tem 60 mil dólares nos Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos vai tomar 40%. Você vai ficar só com 60. Então, 24 mil dólares fica lá, 36 mil dólares volta para você. Então, acima desses 60 mil, 70 mil, 100 mil, deixa lá 40%, deixa 40% para o tio Sam, traz 60 mil para você. O imposto de sucessão nos Estados Unidos é 40%. Aqui no Brasil é entre 4 e 8. Né? Então, a gente é muito mais generoso, né, com os descendentes das pessoas que vão herdar o dinheiro do que os Estados Unidos. Tem jeito de contornar isso aqui? Tem. Você tem que abrir empresa no exterior, offshore, aquela coisa toda, tem um gasto, contrata gente ali para fazer contabilidade e tal, tem forma. Quando você tem muito dinheiro investido lá fora, você vai tomar as medidas para não ser tributado dessa forma, né? Então, o dividendo nos Estados Unidos, hoje, eles são tributados em 30%. Você quer viver de dividendo, você comprou, investir em empresas, tem um monte de capital lá. Você quer investir só nos Estados Unidos porque cresce mais do que o Brasil, e é verdade, né, ao longo do tempo, porque as maiores empresas de crescimento do mundo estão lá. Você tem que mandar dinheiro para lá e tirar dinheiro de lá. 30% você paga o imposto em cima da empresa, depois 30% em cima do dividendo, aí você traz para cá e você paga o imposto ali também, né, na conversão, o spread que tem de conversão para trazer o dólar para o Brasil. Então, antes o capital era isento, né, o ganho de capital era isento, agora é tributado, e tem um spread para você enviar dinheiro, para trazer dinheiro, você fica nessa coisa de enviar e trazer. Né? Além do imposto, você tem o spread para pagar também. E aqui eu coloquei dois grandes bancos. Eu vou tirar a minha imagem aqui de novo. Coloquei dois grandes bancos, que é o JP Morgan, nos Estados Unidos, né, e o Itaú, aqui no Brasil. Né? São dois dos maiores bancos considerados aí dentro desses países. JP Morgan, hoje, ele distribui um dividendo aqui de 2,16%. Né? Por quê? Porque lá dividendo é tributado e tal, muito melhor você reinvestir na empresa, aquela coisa, tudo dividendo lá é pequeno. Né? 30% de tributação em cima do dividendo. Olha só o dividendo do Itaú, 8,45. Só que, olha só a valorização aqui do JP Morgan, 41%. Né? A valorização aqui do Itaú foi 17%. Então a gente tem características diferentes, né, para esses investimentos ao longo do tempo. Eu vou voltar minha foto aqui agora. Aqui, S&P 500 mais Ibov. Esse aqui é o último slide que eu coloquei, né? S&P 500 mais Ibov. E é o meu ponto de vista, né? Por que não? Toda vez quando a pessoa pergunta assim, por que eu não investi nisso ou naquilo, né? Se forem duas coisas boas, eu vou responder, por que não os dois? Né? Então aqui, Estados Unidos, ele tem um ótimo crescimento. Então, ativos com renda em dólar. Então você tem um dólar que se valoriza ao longo do tempo, a moeda mais segura do mundo, em um país que tem as maiores empresas que têm grande crescimento. Então, essas aqui são as FAANGs, Facebook, Apple, Amazon, Microsoft e Google. Essas empresas aqui, elas foram responsáveis por um grande crescimento do S&P 500, né, nesses últimos anos. Essas são as maiores empresas do mundo, as que mais cresceram. Então, faz todo sentido você estar em um local que tem, sim, empresas desse nível, que a gente dificilmente vai ter no Brasil aqui no curto prazo. Já em compensação, o Brasil, né, tem o dividend yield mais elevado. Você consegue receber o rendimento, o dividendo ali mês após mês, isento de imposto de renda, em fundo imobiliário, em FII, infra, em ações. Né, você paga dentro da empresa, mas o dividendo que vai para você, ele fica isento. Né? Então, eu acredito muito na diversificação, pessoal. Por quê? Porque cada época tem uma bolsa de valores que performa melhor. Tem época que o Brasil ele está muito bem, tem boom de commodities, aquela coisa toda, todo mundo precisando das coisas que o Brasil vende. A bolsa brasileira ela sobe, né? Então a gente tem uma bolsa que performa em algum tempo melhor do que os Estados Unidos. Aí você aporta nos Estados Unidos. Aí a bolsa brasileira está em queda e a bolsa americana está em alta. O preço dela está muito alto. Aí você aporta no Brasil. Você vai fazendo essa diversificação, né? Você investe em dólar, investe em real. Essa diversificação, que são descorrelacionados, enquanto um sobe e outro cai, é o melhor tipo de investimento, no meu ponto de vista, para o investidor. Né? Porque você vai estar sempre na média investindo na coisa que ficou para baixo, que é isso que você tem que fazer, né? Investir no que está barato no momento. Então você consegue, dessa forma, usufruir melhor
dos dois mundos, né? Então, eu não vejo muito essa questão do que é melhor, né, Estados Unidos ou Brasil. Por quê? Estados Unidos cresce mais, né, renda em dólar, aquela coisa toda. Só que para você receber a renda aqui tem uma complicação, né? Se você deixar muito patrimônio lá, tem outra complicação, que é o imposto lá que vai ficar para o governo. Vai ficar quase a metade do seu patrimônio. Então, tem várias coisas aí que fazem com que os Estados Unidos seja muito bom, mas tenha muitos problemas também para nós, brasileiros, e que o Brasil, né, tenha outros problemas, crise, aquela coisa toda, a gente está sempre em crise, mas também a gente tenha como comprar renda de forma muito mais barata e ter uma renda recorrente mês após mês. Então, são duas coisas diferentes, mas se complementam no meu ponto de vista. Bom, então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou do vídeo? Deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo. Já investe nos Estados Unidos? Investe nos Estados Unidos só aqui do Brasil, através de ETF? O que você faz com investimento no exterior? Né? Coloca aqui embaixo que eu gostaria de saber. Muito obrigado por ter assistido nosso vídeo. Até o nosso próximo vídeo.